Ricardinho, fala pra Oi. mim. O Corinthians jogou na quarta-feira contra o Remo. O Corinthians tinha jogado oficialmente. Atenção, torcedor do Corinthians. Atenção, você que está acompanhando a gente aqui na live do André Henning, sempre segunda e sexta, às 9 horas da madrugada. O Corinthians jogou na semana passada contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Ah, não é aquele, é o outro. Não, não é o Liverpool do Klopp, não é o Liverpool do Salah, o Liverpool do Uruguai. O Corinthians conseguiu um grande resultado, porque o Corinthians voltou do Uruguai com 3 pontos. Foi 2-0, não foi? 3-0. 3-0. 3-0 pro Corinthians. Então, assim, Corinthians fez a parte dele. Isso foi semana passada, tá? Isso foi uma semana antes do jogo contra o Remo. Uma semana. E antes desse jogo, o Corinthians tinha jogado no dia 12 de março. Um mês atrás, contra o Ituano, que foi a eliminação nos pênaltis. Então, presta atenção. O Corinthians, no último mês, jogou uma vez, que foi semana passada. O jogo do Ituano já faz mais de um mês. E aí o Corinthians não foi com o time titular. O Fagner e o Roger Guedes são dois destaques desse time. Eles entraram no intervalo, lá no Mangueirão. Lá ele. Ricardinho, que aconteceu com o Fernando Lázaro, cara? O que aconteceu com a cabeça do treinador do Corinthians que foi pra pegar um jogo de ida da Copa do Brasil contra um time? Eu sei que tem aqui no chat um monte de gente, eu falei que o Remo é um grande time do futebol brasileiro, e um monte de gente aqui, que grande, forçou, hein, forçou. Cara, times tradicionais, com torcida, são grandes, na minha opinião. Remo é grande. O Remo é um grande clube do futebol brasileiro. Paysandu é grande, tem um monte de grande. O Remo é um deles. E aí você vai pegar um Remo, casa cheia, jogo de ida, Copa do Brasil, torneio de ida e volta, e você vai poupar jogadores? O que aconteceu, Ricardinho? Ah, sim, André, esse negócio de poupar enche o saco, né? Para falar o português aqui bem claro. Você foi muito bem nos números. O Corinthians tinha jogado contra o Ituano, perdeu nos pênaltis, ficou um mês. Você foi preciso, um mês sem jogar, treinando. E acho que não adiantou nada, hein? O Corinthians treina, treina, treina e não melhora absolutamente nada. Fora de casa é um pavor para o seu torcedor. Aí o Corinthians faz um jogo, eu não sei até que foi bom não contra o Liverpool, mas conseguiu a vitória, 3-0, Libertadores é importante, só que não jogou bem. Aí na semana seguinte, vai a Belém do Pará e você colocou assim, André, algo que eu penso muito. Cara, vai ter uma maratona agora aí, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Porra, mas ficou um mês sem jogar. Aí você vai tirar o Fagner, que é um jogador que não tem nem reserva, porque o português lá, o Ramos, estava machucado. Então aí você tem que improvisar na lateral. Aí você vai tirar do lado do campo o jogador que tem feito a diferença, que é o Roger Guedes, sendo que você não tem o Renato Augusto. Você não tem o Renato Augusto, que é o seu principal jogador. Então, assim, ó, numa boa, o Lázaro não está pronto para ser técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele pode ser ótimo de scout, ele pode conhecer muito de bola, mas ele não está pronto. É um Corinthians que no próprio Campeonato Paulista não foi bem. É só você pegar os números e a bola que o Corinthians não jogou no Campeonato Paulista. O Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa, num jogo contra o São Paulo, que ele fez 2 ataques, 2 gols. O Corinthians tomou um baile lá contra o São Bernardo, um baile contra o São Bernardo, um Corinthians que foi a Vila Belmiro, todo mundo ganhava do Santos, empatou com o Santos, é um time desorganizado, é um time que não tem ideia, e é um time que depende muito do Renato Augusto. Se não tem o Renato Augusto, não consegue jogar. Ô, Duílio, aqui, ó, eu não ganho nada para te dar conselho, nem deveria dar, mas como é sexta-feira, estou na live do André Henning, eu vou te dar um conselho. Tem um treinador no mercado aí chamado Dorival Júnior. Dorival Júnior. Está dando sopa no mercado. Conversa com o Lázaro. Lázaro, é o seguinte, vai voltar lá, comissão técnica, faz scout, você leva para o Dorival, ou você pode ser o segundo assistente do Dorival, o primeiro é o filho do Dorival. Assim, André, o Corinthians não pode ser dirigido pelo Fernando Lázaro. Os jogadores adoram ele, não sei, mas não dá. Ele não está pronto. E você tem o Dorival na praça, vai esperar o quê? O Dorival ser contratado para depois mandar embora? Aliás,
tinha que ter mandado embora no dia que foi eliminado pelo Ituano na Neoquímica Arena. Ali era hora de mandar o treinador embora. Ô, Ricardinho, deixa eu trazer uma dica aqui pro Duílio, que, conforme você disse, a gente não ganha aqui pra dar conselho pro Duílio, mas eu vou dar uma dica pro Duílio, tem um técnico bom que tá solto na praça, além do Dorival, que é muito bom, como você disse aí, o Vitor Pereira tá na praça, cara. É amigo dele, né? Aliás, o Duílio acreditou nele, né? No VPP, que o VPP não ia, tinha que ir embora para cuidar da sogra. Nem para Portugal o cara foi. Aí ficou por aqui, acertou o Flamengo. Ele vivia na casa do Duílio. André, sabe que você deu aí? Uma boa dica. Só que eu tenho a seguinte impressão: o Duílio jamais faria isso. Se o Duílio anunciar o VPP, vários jogadores do Corinthians vão rescindir contrato, porque o clima dele lá era horroroso. Deixa eu te falar. Evidente que foi uma brincadeira. Era até pra eu soltar Óbvio. aqui o áudio. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? É aquele que faz assim tipo assim, volta VP. Não, não é que os jogadores do Corinthians não vão É aceitar. VPP, tá? Por que VPP? Vitor Pinóquio Pereira. Ele é um mentiroso, ele é um Pinóquio. Ele é um cara de pau, ele é um Judas. Errado não tá. Então, mas aí, não é só Pô, a torcida do Corinthians pega a Neoquímica Arena e tira ela de Itaquera. Os caras levantam no braço a Neoquímica Arena se o Duílio fizer isso. Mas assim, ó, falando sério aqui, eu tava vendo agora, o Globo Esporte é um dos principais sites esportivos do Brasil. Eu fui ver a primeira página do Corinthians agora de manhã, era só notícia ruim, cara. Que a dívida aumentou com o elenco, tem dívida de direitos de imagem com os jogadores, com ex-jogadores e tal, que ela aumentou. A esposa do Maicon tá reclamando de ameaças que o Maicon recebeu e ela recebeu nas mídias digitais aí, nas mídias sociais. Ele perde a bola no primeiro gol, né? Ele teve uma atuação ruim lá em Cara, Belém do Pará. mas daí você ameaçar o jogador não existe, né? E aí, deixa eu falar pra esposa do Maicon, que eu não lembro o nome dela agora, mas deixa eu falar, vá na polícia. Vá Isso. na polícia, porque isso é caso de Procura o doutor Nico lá, o doutor Nico resolve. vá na polícia, porque É isso. tem inclusive mídias sociais por aí que acham que é legal você escrever o que você quiser, de você ameaçar, incentivar o que você quiser. Então, assim, ainda bem que eu já vazei de lá, porque eu não aguentava mais. Só que, assim, ela continua aí, a mídia social, e se não for nessa plataforma vai ser em outra, mas tem plataforma que, inclusive, incentiva você falar de tudo. Vá na polícia. Família do Maicon, polícia, tá? Ricardinho, o Corinthians estreia nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, recebendo o Cruzeiro. Eu vou fazer um exercício aqui daqui a pouquinho de quem briga pelo título e quem não briga pelo título no Brasileirão. Você acha que o Corinthians briga pelo título ou o Corinthians não briga pelo título no Brasileirão? Corinthians não tem elenco. O Corinthians não briga pelo título com esse treinador. Se o Corinthians fizer a troca do treinador, de repente for contratar o Dorival, aí dá para imaginar o Corinthians brigando por uma vaga Libertadores. Mas com esse elenco aí, e principalmente com esse treinador, não tem chance.